Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. Pessoal, vou trazer um corte aqui muito interessante que eu achei a fala desse ortopedista esportivo, quando ele fala da situação do Bruno Henrique. Bruno Henrique virou um grande leilão aí, né? Palmeiras oferecendo aí 4 anos de contrato para o jogador, mais 2 milhões em salários. E ele faz uma fala, ele chama atenção, questionado pelo Vanderlei Nogueira e pelo Pilhado. Inclusive, ele parece ser irmão do Pilhado. E ele chama atenção para um ponto muito importante. Que peço a atenção de vocês, assistam até o final, deixe seu like, comenta, compartilha, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Fica com um corte aí muito interessante, pessoal. Nós todos falamos aqui que depende, essa briga para renovação contratual do Bruno Henrique, depende da palavra do departamento médico. Compensa fazer um contrato com o Bruno Henrique de 3 anos, por exemplo, como ele quer, e o Flamengo não está querendo. Mas aí alguém disse aqui no programa, acho que foi até o Asmar, acho que o presidente Landim tem que perguntar para os médicos. Eu falei, tem que consultar o departamento médico. Muito bem, eu disse assim, olha, é muito difícil perguntar para os médicos, olha, não vai ter contusão nessa linha ou contusão grave. É possível fazer isso, perguntar para o departamento médico se ele banca a contratação por 3 anos do Bruno Henrique ou não, doutor Gustavo? Não responde ainda porque a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, tá? E aí eu vou ter que te cortar no meio da resposta, que o Vanderlei aproveitou que ele tá aqui para perguntar da situação do Bruno Henrique. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Gustavo Asmar, ortopedista especializado em medicina esportiva, falando sobre a situação do Neymar. Mas aí o Vanderlei aproveitou para fazer a pergunta do Bruno Henrique. Vale a pena fazer um contrato de 3 anos, até 4, como está tentando o Palmeiras agora, com um jogador de 33 anos que acabou de passar por uma cirurgia gigante como o Bruno Henrique? Ele tá fisicamente a mesma coisa que era antes? Com certeza ele não está fisicamente a mesma coisa que era antes. Isso aí, ele ficou 1 ano parado. A cirurgia que ele teve no joelho foi a mais grave, lesão multiligamentar. Ele, na época, passou por uma outra cirurgia para tratar uma fibrose, que geralmente não é tão raro nessa cirurgia. Como você mexe em muitas estruturas, você acaba cicatrizando e perdendo um pouco o movimento. Ele voltou muito melhor do que eu achei que ele voltaria, só que o risco dele fazer uma lesão muscular é maior. Como eu falei, o maior risco de lesões no esporte é ter uma lesão prévia. Ele teve uma lesão gravíssima no joelho. Aí a gente entra numa série de questões. Será que alguém vai escutar o departamento médico do Flamengo? Será que não tem interesse de empresários maiores? Será que a questão do ídolo Bruno Henrique também não pesa numa renovação de contrato? Isso é muito errado no Brasil. Você vê que na Europa o Cristiano Ronaldo quer um contrato longo. O Real Madrid não dá. Ele vai embora para um clube que aceite as condições. O documentário do Beckham agora, o Ferguson, não atende ao interesse do clube, pode ser o maior ídolo que for. Porque você tem que pensar na gestão esportiva, né, com um profissionalismo maior. Como é que o Bruno Henrique, 3 anos depois, vai ganhar mais do que no seu auge em 2019, com uma lesão prévia, ainda sendo recontratado com um contrato de 4 anos? Eu acho que dificilmente um clube sério no mundo faria um contrato de 4 anos com um atleta lesionado, que está 6 meses jogando, com um aumento salarial pelo que ele fez no passado. E lembrando que o Flamengo não lidera um Campeonato Brasileiro há 3 anos. Então, esse elenco, o Flamengo não tem uma regularidade para ter esse aumento, essas condições, esse aumento de contrato com o vasto histórico de lesões, tirando o Gabigol, né? Todos os outros, acho, tiveram diversas lesões nesse período. Tá, mas você, como médico ortopedista, você acha que a tendência dele ter muitas lesões nesses próximos anos é grande por ter que compensar essa cirurgia do joelho? Eu não posso afirmar que é grande. Agora, o risco aumenta. Isso aí é descrito na literatura médica. A gente está falando o principal fator de risco para lesões de um atleta é ter uma lesão prévia. Então, só isso, mas uma lesão pequena, então já aumentaria. A do Bruno Henrique, com certeza o joelho dele não funciona como antes. Tá? Então, se ele vai se machucar, se não vai machucar, se ele vai mudar o estilo de jogo, se 70% dele é superior aos 100% dos restantes que estão aqui, eu estou comparando o Bruno Henrique de hoje com o Bruno Henrique de 2019. Força, potência, arco de movimento, regularidade. É um atleta de alto rendimento que ficou parado 1 ano com uma lesão gravíssima. Então, é até desumano seria querer comparar ele com anteriormente. Eu acho que o Vampeta, né, pode até falar melhor. Eu não sei se o Vampeta teve alguma lesão grave na carreira. Tive, cruzado.
E ele sabe como é difícil esse retorno como era antes, né, Vampeta? Até hoje eu sinto. É verdade mesmo. É mesmo? É. E olha que eu fui operado por Dr. Moisés Cohen. Nunca. E outra coisa se não cuidar, é um dos volta. melhores do país, né, Vampeta? Não, eu tô falando assim, se não cuidar, não fazer o reforço necessário, você tá arriscado a romper de novo. E aí, pessoal, o que vocês acharam da fala dele? É um profissional da área, alguém que entende, que conhece da situação, né? E ele fala que a possibilidade... Aliás, ele fala que os riscos aumentam consideravelmente. Claro que a gente torce para que isso não aconteça, o Bruno Henrique é muito ídolo, mas é uma situação que precisa ser avaliada e que ninguém está tocando nesse assunto. Eu achei muito interessante, mas deixem nos comentários o que vocês acham. E aí? Vocês acham que há um risco? É um risco dar um contrato longo ao Bruno Henrique em decorrência dessa lesão grave que ele teve posteriormente? Deixa nos comentários que eu quero saber de você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.